Mundo muy loco. Mundo mi loco. Mundo muito louco do outro lado do planeta. Estamos em Tóquio, no Japão. 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 Do Japão. Japão, que significa origem do sol. A razão pelo qual o país é conhecido como a Terra do Sol Nascente. O Japão é um dos países mais desenvolvidos e industrializados de todo o planeta. Esse país poderoso está entre as maiores economias do mundo. Até os anos 90, era a segunda maior potência econômica, perdendo só para os Estados Unidos. Hoje está em terceiro, foi ultrapassado pela China. O Japão é formado por mais de 6.000 ilhas ao longo do Círculo de Fogo. As 4 maiores são Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Honshu, inclusive, é a 7ª maior ilha do mundo. A maior parte das ilhas são montanhosas, com 2/3 do território coberto por florestas. E com muitos vulcões. Como, por exemplo, os Alpes japoneses. E o famoso Monte Fuji. O monte é considerado sagrado desde os tempos antigos. E seu acesso foi proibido a mulheres, mas somente até a Era Meiji. Hoje em dia, tá liberado para todo mundo. É um destino turístico muito popular. A origem do nome Fuji não é muito clara, mas um dos significados da palavra é imortal, abundante ou interminável, que faz algum sentido, já que a montanha mede seus 3.776 metros. É simplesmente o ponto mais alto do Japão. Outra versão diz que o nome vem de uma divindade do fogo, já que o monte é um vulcão. Sim, você escutou direito. Essa montanha gigantesca é um vulcão, que por sinal está classificado como ativo, mas com baixo risco de erupção. Ufa, ainda bem. A última erupção registrada ocorreu no princípio do século XVIII, em 1707, durante o período Edo, ou seja, tá suave, eu espero. Humanos já viviam na ilha japonesa no período Paleolítico Superior, ou seja, há muito, mas muito tempo mesmo. O Japão sempre teve uma mesma família imperial no poder, que é considerada descendente direta da deusa Sol, o símbolo do Japão. E a nossa primeira parada foi na sua capital, em Tóquio, que significa capital do leste. To quer dizer leste e Kyo, capital. Sabe tudo de japonês, hein? Durante o início do período Meiji, a cidade também era chamada de Tokei. A cidade era apenas uma vila de pescadores, mas em 1457, um vassalo resolveu construir por aqui um castelo, o Castelo de Edo. E assim, a capital do império, que ficava em Kyoto, veio pra cá, surgindo essa alucinante e mágica cidade. E pasmem, mas tecnicamente, Tóquio não é uma cidade, mas sim uma das 47 prefeituras do Japão, o que seria equivalente a um estado no Brasil.
Mesmo sabendo dessa informação, eu vou continuar chamando Tóquio de cidade. Tudo bem pra você? Tóquio fica em Honshu, a maior ilha do arquipélago. E a cidade já chegou a ser comparada com Veneza, por causa dos seus muitos canais e dos seus 107 rios, que desde a sua fundação eram usados para transporte de pessoas e de materiais. Tóquio é uma bagunça absolutamente organizada. Tóquio é a cidade mais populosa do mundo, com mais de 37 milhões de habitantes. Tóquio é a maior concentração urbana do mundo. E na hora do rush, o trem fica apertado. Apenas na área urbana, Tóquio tem mais de 13 milhões de habitantes, o que torna o centro urbano mais populoso do mundo, ou seja, a maior aglomeração de pessoas da Terra. Esse aqui é o Shibuya Crossing, o cruzamento mais movimentado do mundo. Por aqui passam 3 milhões de pessoas por dia. É enlouquecedor. São 8 faróis que fecham ao mesmo tempo. Parece um formigueiro humano isso aqui. Se você vier no Starbucks do segundo andar, você vai ter uma visão privilegiada do formigueiro por cima. Todos os dias a população de Tóquio aumenta em 2,4 milhões. E não são crianças nascendo, não, mas sim por causa dos estudantes e trabalhadores que vêm das cidades vizinhas para cumprir a sua labuta de todos os dias. Tóquio é considerada um dos maiores centros financeiros do mundo e o turismo é uma das principais fontes de renda. Um de seus monumentos mais famosos é ela, a Torre de Tóquio. Com seus 333 metros de altura, é a segunda maior estrutura artificial do Japão. Essa construção foi inspirada na Torre Eiffel, mas aqui pintada em branco e laranja, para cumprir um regulamento da segurança aérea. E é muita tinta laranja e branco, são 28 mil litros de tinta, que de tempos em tempos tem que ser retocado. Por ser um símbolo de Tóquio, já serviu de locação para inúmeras batalhas entre o Godzilla, King Kong, dentre outros filmes que se passam por aqui. Erguida em 1958, a torre é uma das principais fontes de receita do turismo de Tóquio. São mais de 160 milhões de pessoas que já visitaram esse local desde a sua inauguração. Então vamos conhecer um pouco de Tóquio andando pelos seus bairros. Cada um tem características muito próprias. São 23 bairros principais, que eles chamam de município, já que Tóquio, como eu já falei, não é uma cidade. Estamos agora em Ginza. Ginza quer dizer lugar de prata. Ginza era um pântano antigamente, mas havia uma famosa fábrica de coiagem de prata. Foi assim que o bairro se remodelou e agora ela é tipo uma quinta avenida, é o bairro de luxo. As avenidas são largas e marcas de garbo e elegância para todos os lados. Antigo local de cunhagem de moedas de prata para os shoguns, se tornou esse lindo bairro sofisticadíssimo, onde você pode achar de tudo que você precisa do mercado de luxo, mas vem com dinheiro no bolso, porque aqui não é para amadores não. E agora em Akihabara, aqui a gente vai achar eletrônicos, cosplayers e muita coisa divertida. O
nome Akihabara é uma abreviação de Akibagahara, que significa Campo de Folhas do Outono, em homenagem ao santuário dedicado a uma divindade do fogo. E pessoal, precisamos dar uma rápida paradinha, então eu quero saber de você. Japoneses inventaram a melancia quadrada para A. Facilitar seu transporte e armazenamento. B. Para promover um videogame. C. Para ter um novo produto. D. Para ela não sair rolando. Qual a resposta certa, hein? No próximo bloco eu volto com a resposta certa e com muito mais do Japão. É rapidinho, hein? Eu volto já. Estamos de volta com o Mundo Muito Louco e no bloco anterior eu perguntei, os japoneses inventaram a melancia quadrada para quê? Para facilitar transporte e armazenamento, para fazer uma ação de marketing de um videogame, para ter um novo produto ou para ela não sair rolando? Qual a resposta certa? Se você respondeu A, a resposta está correta. Os japoneses inventaram a melancia quadrada para facilitar o seu transporte e armazenamento. Isso não é novidade não, elas são cultivadas assim há mais de 30 anos. E agora em Akihabara. Tudo de bugiganga a gente acha aqui. Akihabara ganhou o apelido de Bairro dos Eletrônicos logo depois da Segunda Guerra Mundial, pois era aqui onde você podia encontrar produtos eletrônicos, eletrodomésticos e também havia por aqui um grande mercado negro. Esse bairro é muito Santa Efigênia. O que tem de cacareco é impressionante. Mas hoje em dia, Akihabara é o lugar onde você vai encontrar tudo de videogame, anime, mangá e computadores. Você pode encontrar coisas usadas. Andando pelas ruas, você se sente dentro de um jogo de videogame. Primeira coisa que a gente pensa no país, será que o país é seguro? Eu posso deixar meu dinheiro? Olha só que a gente tá no meio da rua e eles estão vendendo um MacBook e tá no meio da rua, solto, não é nem cabo de segurança. Será que é seguro ou não é isso aqui? O Japão tem a segunda menor taxa de homicídio do mundo. É considerado um dos países mais seguros do planeta. Estamos em uma loja de mangá, são mais de 20 mil títulos. Por sinal, a cultura popular japonesa tornou conhecida a partir dos mangás e dos animes. Os mangás surgiram com a união da pintura tradicional japonesa e a arte ocidental do século XVIII. Embora a palavra japonesa mangá significa quadrinhos, quadrinho em geral, fora do Japão, o termo geralmente é usado para quadrinhos japoneses. Do papel, eles passaram para a TV, para os smartphones, para os tablets. É um mercado gigantesco esse de mangás, com mais de 600 bilhões de ienes. Que vai dar tipo 6 bilhões de dólares. Os mangás são febre. Alguns mangás são muito criticados por conter muita violência e muito erotismo, mas isso também ajuda nesse sucesso todo dele. A animação e os filmes influenciados pelos mangás são chamados de anime e viraram febre, assim como os videogames, nos anos 80. Esse ícone da cultura japonesa vai estar por todos os cantos, em todos os lugares. Andando por Tóquio, a gente ainda encontra casas gigantes com todos os tipos de jogos. Dos jogos de ganhar brinde, aquele brinde que ninguém ganha. Pra mim isso aqui é máquina tipo cassino, pra perder dinheiro, pra perder rápido. Vamos ver. Impossível pegar isso. Até casa de videogame. E também tem outra coisa curiosa, essa casa de pachinko. É um barulho alucinante. É uma barulheira infernal. Mas eu resolvi me arriscar e tentar jogar isso aqui. Mesmo sem entender nada. O pachinko é uma mistura de pinball e slot machine.
Apesar de ser considerado como um jogo de azar, que é proibido no Japão, esse aqui tá liberado. Eu fiquei apertando botãozinho, sem entender nada. Ficou piscando umas luzinhas, mas eu acho que eu ganhei. Eu não sei, eu acho que eu ganhei, mas não entendi nada desse jogo. Além de jogos, também podemos achar guloseimas por Akihabara. Aqui eu achei um doce que é a coisa mais linda que eu já vi aqui no Japão. Vou provar agora. É tipo um pastelzinho. Um waffle de chocolate. Ele é mais bonito que gostoso. No próximo bloco a gente vai conhecer o bairro dos lutadores de sumô. Mas antes eu quero saber de você. A maior comunidade de japoneses fora do Japão fica nos Estados Unidos, na Austrália, na Macedônia ou no Brasil? Depois do comercial eu dou essa resposta, fechou? Eu volto já. Estamos de volta com o Mundo Muito Louco e no bloco anterior eu perguntei onde fica a maior comunidade japonesa fora do Japão. E aí, se você respondeu D, no Brasil, resposta correta! Fica no Brasil! Chega de quiz e bora pro Japão que tem mais um bairro pra gente conhecer. Estamos agora em Ryogoku, é um bairro bem tranquilo aqui em Tóquio que abriga os lutadores de sumô. Eles são sex symbols no Japão, deixam a mulherada louca e alguns viram até garoto propaganda. E o Mundo Muito Louco atravessou o planeta para conhecer no Japão tudo sobre essa luta milenar, sumô. O sumô se originou há mais de 2000 anos e não é só uma luta, é também um ritual shintoísta. Patrocinado pelos imperadores, as origens do sumô remontam pelo menos 2000 anos, tornando-se o esporte mais antigo do mundo. Ele evoluiu de uma luta livre mongol, chinesa e coreana. Ele servia para celebrar a colheita. Quando chegava a hora de plantar o arroz, as sessões de sumô eram realizadas como uma forma de orar pela safra abundante para ter uma colheita boa naquele ano. E aqui uma tradicional arena de sumô. Antes da luta, eles jogam o sal no campo para sagrar, né? Para fazer uma limpeza no campo. Depois jogam um pouco de saquê e depois é a luta. O objetivo da luta, colocar o oponente para fora do círculo. Pra eles, o lutador de sumô é que nem pra gente jogador de futebol, é tipo ídolo. Os garotos, quando fazem 15 anos, já podem ir pra academia treinar. Essa tradição perdeu um pouco de força, então hoje em dia não é tão famoso entre os jovens. Mas se o garoto quiser se animar a ser um lutador de sumô, ele é levado pro centro de treinamento. Ele fica internado e só vai ver a família no final do ano. Esse treinamento é muito rígido. Por exemplo, nos primeiros 3 anos ele não pode nem acessar a internet. Tem que ficar focado na luta e nas tradições milenares do sumô. Mas eu manjo muito de sumô porque eu já lutei muito sumô. Bora lutar? Hoje em dia eles permitem que estrangeiros que não japoneses lutem, mas tem que aprender muito da tradição. Aqui eles têm todo tipo de produto, ó, de lutador. Existem muitas outras tradições rígidas, por exemplo, o cabelo tem que ser cortado de um mesmo jeito e ele só pode ser cortado por um dos 55 cabeleireiros autorizados pela Liga Oficial. Nos Estados Unidos eles têm a calçada da fama, com as mãos das celebridades. Aqui tem as mãos dos lutadores de sumô. Olha o tamanho. A minha pata é grande, mas a dos caras... Tinha que fazer a barriga, né? O tamanho da barriga dos caras.
Ai, faça chuva, faça frio ou faça sol, o lutador de sumô só pode usar o seu kimono, não pode colocar casaco. Ah, e outra regra, eles não podem dirigir. Diz que uma vez um resolveu dirigir, deu um problema, tal, então tá proibido. Lutador de sumô não dirige. E aqui atrás, o Maracanã dos japoneses. E aqui, o Estádio Nacional de Sumô. Os festivais duram uns 15 dias e acontecem entre julho e agosto. E uma luta dura em média uns 10 segundos. Olha o tamanho das crianças. No sumô não existe restrição de peso. Pelo contrário, quanto mais pesado, melhor. Aqui tem até docinhos de sumô. Bom, e o lutador de sumô tem toda uma dieta especial para ficar daquele tamanho. E não é comendo hambúrguer, é comendo uma comida especial, né? E é o que a gente vai provar agora. O sumô tem toda uma hierarquia. Na hora de comer, os mais velhos comem primeiro e os jovens comem a sobra dos mais velhos. Eu espero que não seja isso que seja servido pra gente. E nós somos os únicos ocidentais nesse restaurante. Esse é o tal prato tradicional do lutador de sumô. O prato serve umas 8 pessoas ou um lutador de sumô. Afinal, o lutador de sumô consome 20 mil calorias por dia. A nossa média é de 2 a 3 mil. Eles não estão pra brincadeira, não. Que meio triste, ó. Tá meio triste esse aqui, ó. Tomou, hein? Ai, vai perder. Não! Porra! Vai. Vai. Ai. Ah! Foi! Quase matou um na plateia! A moeda no Japão é o iene japonês. A taxa de câmbio costuma ser meio desvantajosa por troca de reais. Por isso é melhor você trazer dólares. Agora a gente vai trocar nossos dólares ou euros por ien. Pode trocar no Japão, em qualquer casa de câmbio. É tudo meio que tabelado o mesmo valor. $1 vai dar 113 ienes. No geral eu calculo 1 para 100 para facilitar a conversão, porque eu sou péssimo em conversão. A maior parte dos lugares aceita cartão de crédito internacional, mas pequenas lojinhas ou algumas atrações turísticas, somente dinheiro. Então é bom ter um dinheirinho na mão. Janeiro e fevereiro é muito frio, é o auge do inverno, por isso é a época mais barata para viajar para o Japão. Foi nessa época que eu fui, mas traz casaco. Por ser baixa temporada, tem altas promoções de passagem e de hotel. Eu fui numa promoção ótima, tem que ficar de olho. A viagem de São Paulo a Tóquio dura em média 26 horas. É um rolê enorme, não tem voo direto. É tão longe que o avião tem que dar uma paradinha para descansar. Acho justo. Muitos dão uma dormidinha na conexão para dar uma descansada, fica mais leve, senão é pesado. Ah, não vejo. O voo sai em média uns $1.000. Se você procurar bem, consegue achar por um pouco menos, ou se comprar em cima, por bem mais. E o hotel, gente, se você pesquisar aí, tem hotel a partir de $50 por dia para ficar em Tóquio. Em outras cidades pode sair mais barato ainda. E a refeição? Quanto vai custar? Olha, dependendo do lugar, num sushi de esteira, por exemplo, você pode pagar até 100 ienes por unidade, ou seja, $1 por sushi. Se você comer umas 20 unidades, você vai comer muito bem, por $20. Fique esperto no pratinho que você pegar, porque você pode pegar um de $10. E cada pratinho é um valor diferente. Se você vacilar, pode sair bem caro a sua conta. E se você curtiu o Mundo Muito Louco, já aproveita para me seguir nas redes sociais. É Mundo Muito Louco no YouTube e Muito Louco no Instagram. Fechou?
E esse episódio do Mundo Muito Louco vai ficando por aqui. Mas fica de olho na programação, que no próximo episódio tem muito mais do Japão. Te espero aqui, hein? Até lá!